Beleza, galera, hoje é dia 30 de novembro de 2020, mas eu acho que eu vou postar esse vídeo só amanhã, dia 1º de dezembro de 2020, porque eu acho que hoje não vai dar tempo. Mas enfim, a resenha de hoje é deste livro que está aqui na minha mão, Tempos Pós-Modernos, do Veidt Jr. Esse livro aqui, ele é terrivelmente bom. Eu acho que foi o melhor livro que eu li neste ano agora de 2020. Foi exigência da disciplina de Antropologia da Religião, Antropologia Geral e da Religião no seminário. Nós tivemos que ler este livro e fazer um resumo dele. Muito bom! Esse livro vai tratar, como o nome diz, dos tempos pós-modernos. Mas antes de falar dele, deixa eu falar um pouco a respeito do índice, como já é de praxe. Então aqui você percebe que o livro ele é dividido aqui em algumas partes, certo? E aqui nós temos o primeiro capítulo falando de não existem absolutos. Depois, na primeira parte, o pensamento pós-moderno. Aí teremos no capítulo 2, do moderno ao pós-moderno. No capítulo 3, construir e desconstruir a verdade. No capítulo 4, a crítica do humano. Aí na segunda parte do livro teremos a arte pós-moderna. Capítulo 5, nós teremos brincando com o convencional, arte e performance. No capítulo 6, Torres de Babel, o exemplo da arquitetura. Capítulo 7, metaficções, TV, cinema e literatura. Terceira parte, a sociedade pós-moderna. No capítulo 8 teremos o novo tribalismo. No capítulo 9, a política do poder. No capítulo 10, o pós-modernismo cotidiano. E por fim, a quarta parte, teremos a religião pós-moderna. Capítulo 11, espiritualidade sem verdade. No capítulo 12, o cristianismo pós-moderno. E no capítulo 13, conclusão, quando são destruídos os fundamentos. É da editora Cultura Cristã, tinha esquecido de falar. Esse livro ele vai tratar dessa questão do tempo pós-moderno, que é o tempo em que nós vivemos. O autor ele começa dizendo do modernismo. Ele fala que o modernismo ele teve seu início no ano de 1789 com a Revolução Francesa. Até então, as pessoas acreditavam no sobrenatural, acreditavam em Deus, acreditavam na metafísica. A partir da Revolução Francesa, nós temos aí a substituição desse pensamento do sobrenatural para a razão e a ciência. Esse período ele durou até a queda do Muro de Berlim no ano de 1989. O que acontece? Nesse período moderno, ainda se acreditava em verdades absolutas, em verdades objetivas. Porém, estas não eram dadas por Deus, não eram reveladas por Deus. Elas eram atingidas por meio da razão humana e por meio da ciência. A partir de então, a partir do ano 1989, por ali mais ou menos, nós temos o início do tempo pós-moderno. O que isso quer dizer a grosso modo? Que as ideias modernistas foram rejeitadas e a partir de então você não crê mais em verdades absolutas, você não crê mais em verdades objetivas. Então, até esse término do modernismo, nós tínhamos diversas tendências que visavam aí, entre aspas, competir com a religião. Porém, esses modernistas, eles diziam que a religião um dia ia acabar, porque estávamos na época da razão e da ciência. Eles sempre tiveram alguns fundamentos, como esses dois que eu acabei de falar. Porém, a partir do momento que surgiram os pós-modernos, aí lascou tudo. Por quê? Porque eles não têm mais base, eles não têm mais fundamento. Afinal, se não existe verdade absoluta, logo você não tem base nenhuma para nada. Aí, com a chegada desse período pós-modernista, nós tivemos diversas consequências. Quais? Em todas as áreas que você possa imaginar. E é muito legal porque esse livro foi escrito na década de 90 e parece que foi escrito hoje. Ele é muito atual. Todos os temas que estão em voga hoje no nosso país é tratado no livro, exceto as redes sociais, porque na época não tinha. Porém, se você usar o que ele falou a respeito de televisão, vai dar certinho para a ideia de redes sociais. Então o autor ele vai falar de ativismo judicial, o autor ele vai falar da construção da verdade, vai falar da desumanização, vai falar das consequências do pensamento pós-moderno nas artes, na arquitetura da cidade, na TV, no cinema, na literatura, vai falar das diversas divisões dentro da sociedade em grupos minoritários, vai falar do pensamento marxista, vai falar de movimento feminista, vai falar de todas essas seções que estão ocorrendo dentro da nossa
sociedade, vai falar dos efeitos do pós-modernismo na política, no poder, na nossa vida cotidiana, e ele encerra falando das consequências dentro da própria religião, como as ideias pós-modernistas invadiram o seio evangélico, e aí você tem diversas distorções. Por exemplo, pregações terapêuticas, pregações visando lotar a igreja, independente da doutrina. Muita divergência com relação à doutrina, porque afinal, verdades são várias, cada um cria a sua verdade. Inclusive, numa parte onde ele vai falar sobre o construtivismo, ele vai falar isso. Se não temos verdade absoluta, cada um constrói a sua. Ele vai falar que hoje em dia as pessoas não estão mais ligadas aos fatos. As pessoas creem no que ela gosta. E ele dá até um exemplo interessante de um cristão norte-americano que disse para o seu professor que ele era cristão, que ele gostava da teologia reformada, mas ele acreditava em reencarnação. Então ele fala de um dos problemas do pensamento pós-moderno, que é justamente você defender ideias contraditórias. E aí o professor falou para esse rapaz, falou, não tem como você defender teologia reformada e reencarnação. Isso é contraditório. E aí o aluno responde o quê? Não, é contraditório para você, ou seja, essa é a sua verdade. A minha verdade é que é possível sim. Por quê? Porque eu gosto dessa ideia, essa ideia é boa para mim. Ou seja, você extingue a verdade, logo tudo é verdade ou nada é verdade, você que constrói a realidade. E isso acaba sendo perigosíssimo, porque nós vemos, ou nós já vimos, diversas ditaduras espalhadas pelo mundo que tentaram construir uma verdade. Nós temos os exemplos aí dos nazistas, dos fascistas, dos comunistas. Todos tentaram ignorar os fatos, ignorar a verdade objetiva e construir algo da cabeça deles, visando sempre aquele futuro hipotético perfeito. Porém, na prática, não é nada disso. No final do livro, o autor nos dá esperança, porque ele diz que no período em que nós estamos vivendo, onde as pessoas não têm mais base nenhuma, há um campo fértil para pregarmos o evangelho. Afinal, nós sim temos base, nós temos a verdade, e a nossa verdade é objetiva e absoluta. Então, no momento em que as pessoas estão perdidas e andando aí sem destino, que lógico, isso vai causar confusão, isso vai causar rebeldia, isso vai causar desespero, isso vai causar diversos problemas físicos, emocionais, espirituais, etc. E nós temos agora que aproveitar esse momento para apresentar para essas pessoas que vivem agora nos tempos pós-modernos que existe a verdade objetiva, a verdade absoluta. Então, com isso eu encerro o vídeo. Eu achei esse livro excepcional, como eu já disse. Se você tiver a oportunidade, compre-o. Ele trata de todos os assuntos que você possa imaginar. Claro, aqui eu fiz bem enxuto. Ele vai tratar diversos assuntos atuais da nossa sociedade de hoje, do nosso mundo, por assim dizer, e vale muito a pena. Então, um forte abraço para você e até a próxima.